Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Hoje quero conversar com vocês sobre um vídeo que eu assisti lá no canal Mundo Mangás do Victor. Se você não conhece, mas se bem que eu duvido muito que alguém da comunidade de mangás que acompanha o meu canal também não conheça o canal do Victor. Mas mesmo assim, né, se você não conhecer, dá uma passadinha lá, pesquisa o canal dele aqui no YouTube, tem conteúdo bem interessante, ele traz bastante novidades, bastante reviews e também dá a opinião dele constantemente sobre os assuntos, sobre os temas mais importantes da nossa comunidade de mangazeiros. Bom, de qualquer forma, né, o Victor fez um vídeo relatando uma certa pressão que ele sente, eu diria que é uma pressão que ele sente, tá? Esta é a minha interpretação, para o fato de que ele não conhece todos os mangás, e isso é óbvio, né? Ninguém conhece todos os mangás que estão em publicação lá no Japão, ou mesmo que já foram publicados, já foram finalizados lá no Japão e que ainda não vieram para o Brasil, não foram publicados de forma oficial aqui no Brasil. O Victor disse que ele não gosta de ler scans e eu compreendo ele perfeitamente nesse aspecto. Eu também não consumo scans, tá? Eu sei que cada um tem a sua realidade, tem muita gente que não tem condições de acompanhar todas as obras por meios físicos, tá? Eu não julgo vocês por isso, mas existem também as pessoas que preferem não consumir scans, né? Talvez até deixar de consumir os materiais, mas comprar apenas os materiais físicos ou mesmo arquivos digitais. Se bem que não é meu caso, né? Se eu fosse comprar um arquivo aí digital, sei lá, via Amazon, né, de forma oficial, eu também não consumiria esse tipo de conteúdo. Enfim, este não é o foco do vídeo, não é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, até porque esse assunto é bem espinhoso, né? E eu sei que muitas pessoas deixariam opiniões não muito amigáveis sobre mim aqui nos comentários. De qualquer forma, nós precisamos entender que, né, os criadores de conteúdo, em sua grande maioria aqui no YouTube, que falam sobre mangás, ou até mesmo o pessoal lá no Instagram, não sei quem faz TikTok, eu não acompanho o TikTok, eu acompanho apenas o YouTube e o Instagram, mas a grande maioria desses criadores de conteúdo são pessoas que têm um trabalho, né, uma renda principal e, gente, conversar sobre mangás, produzir conteúdo sobre mangás, é algo secundário, é muito mais um hobby que a pessoa tem, eu diria, pelo menos é o meu caso, né? Eu faço isso por uma necessidade de me comunicar com outras pessoas, afinal aqui onde eu moro não existem, ou pelo menos eu não tenho conhecimento de outras pessoas que leem histórias em quadrinhos, e aí eu não falo apenas de mangás, mas também de histórias, né, de HQs ou de quadrinhos italianos, enfim, de HQs, quando eu falo, eu quis me referir às HQs de heróis. Então esta aqui é uma forma que eu encontrei de trocar uma ideia com o pessoal, né, de expor o que eu li. Eu acredito que é uma, talvez, eu não diria perda de tempo, mas eu considero tão pouco, tão infrutífero, né, você ler uma história e não ter com quem compartilhar essa história, você adquirir aí um conhecimento e não ter com quem compartilhar este conhecimento, né? Para que ele serve, né? Enfim, claro, serve para o meu lazer, mas, repito, eu tenho essa necessidade de sempre trocar uma ideia, como o pessoal gosta de falar aí, sobre as histórias que eu leio, sobre os personagens que eu gosto, enfim. Então, como esses criadores de conteúdo ou influenciadores não dispõem de tempo livre suficiente para conhecer todos os mangás que foram publicados, isso é impossível, né? Mesmo que você tivesse 100% do teu tempo livre, você conseguiria ter todo este conhecimento. É, repito, natural que nós foquemos, né, em algumas obras. Eu sei que tem gente que foca apenas no que é lançado lá no Japão, o Respeito dos Mangás é um exemplo disso, e tem o pessoal que foca apenas nos mangás que são lançados aqui no Brasil. Eu, por exemplo, dou uma preferência muito maior para os clássicos, para as obras que eu já conheço, do que para os lançamentos. Prova disso é que na última leva de anúncio que nós tivemos no Anime Friends, salvo engano, eu diria que eu desconhecia 90% das obras que foram anunciadas pelas editoras. Bom, talvez eu não devesse falar isso porque muitas pessoas acreditam que quem está mostrando o rosto aqui falando sobre os mangás
deveria ter um conhecimento muito maior que os outros. Gente, não é assim que funciona. Bom, pelo menos eu estou falando por mim. Eu sou um leitor, um consumidor de mangás que, por um hobby, por uma necessidade, resolveu compartilhar as suas leituras, compartilhar a sua opinião sobre aquilo que é lido. Eu sei que existem na nossa comunidade leitores com um conhecimento muito maior, muito mais diversificado de leituras, né, de mangás, mas que não expõem as suas opiniões simplesmente porque talvez não tenham uma facilidade de comunicação, né? São pessoas mais introvertidas e isso é perfeitamente normal. Eu, como fui professor durante alguns anos, eu consegui, ou talvez eu adquiri essa habilidade, entre aspas, de não ter vergonha de mostrar o rosto. Então eu diria que a minha diferença para o afegão médio consumidor de mangás é essa, né? É a capacidade aí, ou a falta de vergonha de se expor em frente a uma câmera, de postar o conteúdo, né, na internet. Mas jamais, jamais eu terei conhecimento suficiente para me considerar, por exemplo, um especialista em mangás, tá, gente? Eu sou uma pessoa comum, eu acredito que o Victor também se vê desta forma, né? Como uma pessoa comum que consome, que gosta de ler mangás e que também curte muito dar a opinião dele, compartilhar com as outras pessoas o conhecimento que ele adquiriu em relação, né, aos quadrinhos japoneses. Aliás, quando eu gravo algum vídeo de um anúncio, de uma obra que ainda não foi publicada aqui no Brasil, né, que não é uma reimpressão, não é uma reedição, eu tenho que fazer uma pesquisa para comentar o mínimo, né, para ter um mínimo de conhecimento sobre aquele material para expor para vocês, para não passar vergonha. Tanto que, se você olhar as reviews aqui do canal, eu faço apenas de obras que eu li todos os volumes, né? A obra foi lida de forma completa e só então eu faço uma review, uma análise dela. Quando eu falo apenas do volume 1, são aqueles vídeos de vale a pena ou não, e é claro que eu estou me referindo apenas ao volume 1, tendo uma impressão sobre o volume 1, se vale a pena ou não você arriscar continuar aquela coleção. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa, pelo menos para humanizar, né, os criadores de conteúdos, influenciadores, né, de quadrinhos, de mangás, porque, gente, nós dormimos, nós trabalhamos, nós comemos, nós temos vontade de chegar em casa e ligar o computador e jogar, ou ligar o console, né, o videogame, e passar um tempo jogando, ou passar um tempo com a família. Nem todo dia nós estamos na vibe de gravar, na vibe de realizar uma leitura. Então, primeiro de tudo, para de endeusar os criadores de conteúdo, tá? Ninguém é melhor do que ninguém aqui. E segundo ponto, para de cobrar o Victor, porque não tem como ele ou qualquer outro influenciador ter um conhecimento avançado aí, ou completo sobre as obras que estão em publicação lá no Japão. Quem disser que conhece tudo, cara, tá mentindo. E eu quero aproveitar para agradecer aí os membros do canal, muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você me acompanhou até o final deste vídeo aqui, um pouquinho diferente do normal, do habitual aqui do canal, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.